canal Paradoxo da Física. Nossa aula de hoje é sobre força magnética. Então, tenha uma boa aula. Força eletromagnética. O vetor indução magnética poderá dar origem a uma força magnética quando nela existir uma carga ou condutor percorrido por corrente. Então, como que é isso, gente? A força magnética ela atua de maneira diferente, né, de outras forças que a gente conhece. Ela aparece quando uma partícula eletricamente carregada ela está em movimento dentro de um campo magnético. Diferente, né, das outras forças, como a gravitacional, ela não atua para puxar ou empurrar uma partícula. Ela apenas desvia a partícula, alterando a direção do seu movimento. E por que isso acontece? Isso ocorre porque a força magnética ela é sempre perpendicular ao plano formado pela direção do movimento da partícula, que no caso aí, pelo desenho da mão aí, no caso seria a velocidade, e pela direção do campo magnético. Ou seja, força, campo e velocidade formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Tá? Então eu posso utilizar isso como uma regra da mão direita, regra do tapa. Então os 4 dedos ali são meu campo magnético, o V é a velocidade e a palma da minha mão, se eu der um tapa, indica a direção e o sentido da minha força magnética. E como que eu posso encontrar isso em números, né? A força magnética sobre uma carga, ela pode ser dada por essa fórmula. Força magnética é igual a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo θ. O que é esse ângulo θ? É o ângulo entre o campo magnético e a velocidade da carga, né? Para onde que ela está indo, a velocidade dela. Então, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético seria esse θ. Uma maneira de memorizar essa fórmula é falar que força magnética, né, é quem vê bem sem óculos. Uma maneira de memorizar essa fórmula, uma maneira bem fácil. Força magnética é quem vê bem sem óculos, que é a carga elétrica dada em coulombs, V a velocidade dada em metros por segundo, B o campo magnético dado em Tesla. F, no caso, seria a força magnética, toda força é dada em newtons. Agora, e sobre um fio condutor? Ó, eu tenho o fio aqui, tenho o campo, a corrente e o comprimento desse condutor. Então, eu posso falar que a força magnética é o campo magnético vezes a corrente elétrica vezes o comprimento desse condutor vezes o seno do ângulo θ. O que seria esse ângulo θ? É o ângulo entre a corrente e o campo magnético. Então acaba sendo basicamente a mesma analogia da primeira fórmula. O θ na primeira é o ângulo entre a velocidade da carga, né, para onde que ela está indo com uma certa velocidade, e o campo. Nessa segunda agora, que é o condutor, é o ângulo entre a corrente elétrica, para onde que ela está indo, e o campo magnético. Então, basicamente, a mesma analogia. Eu posso falar que força magnética é Bill sem óculos. Então, em cima é quem vê bem sem óculos, embaixo é Bill sem óculos, onde B é campo magnético, I é a corrente elétrica e L é o comprimento do condutor. F é a força magnética dada em newtons. Para determinar o sentido do vetor força magnética, utiliza a regra do tapa, né, com a mão direita. Tem também com a mão esquerda, mas com a mão direita fica bem mais fácil. Todos os três, né, força magnética, velocidade e campo magnético, formando um ângulo de 90 graus, tipo esse desenho aqui. Força magnética, campo e velocidade, formando um ângulo de 90 graus. Fica bem mais tranquilo, bem mais fácil de se encontrar o sentido e a direção dessa força. A força magnética somente surgirá se a carga estiver em movimento, não paralelo ao campo magnético. Se a carga for positiva, o tapa é dado com a palma da mão direita. Se a carga for negativa, o tapa é dado com o dorso da mão direita. Então, olha, a mesma coisa lá do campo magnético, regra da mão direita para campo magnético, com carga positiva e negativa.
Com carga positiva, eu utilizava a lei de Ampère, regra da mão direita, segurava o condutor, encontrava normal. Quando a carga era negativa, eu encontrava o campo magnético da maneira normal e invertia o resultado. Aqui é basicamente a mesma coisa. Eu posso, né, com a palma da mão, determinar a força magnética se a carga for positiva, e com a parte de cima da mão, né, com o dorso da mão, se a carga for negativa. Ou eu faço normal com a palma da mão e se a carga for negativa, eu inverto o resultado. Ou seja, se é para cima, se a carga é negativa, eu inverto e coloco ela para baixo. Aí não tem problema nenhum. Tá? E como que eu posso encontrar agora quando velocidade está na mesma direção do campo magnético? Ó, no caso aqui, eu tenho direção e sentido do campo, né, horizontal para a direita, velocidade está na mesma direção, as duas horizontais, sendo que essa primeira aqui, né, está para a direita, essa aqui está para a esquerda. Se a carga for jogada com um ângulo de 0 graus, a força magnética é nula. E se a carga for jogada com um ângulo de 180 graus, a força magnética também é nula. Por quê? Porque seno de 0 é 0, seno de 180 é 0. É só obedecer a fórmula, quem vê bem sem óculos. Tá? Por que o ângulo é 0? Porque esse ângulo é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. No primeiro desenho aqui, ó, a primeira carga aqui, que é essa, o sentido está para a direita. E o campo magnético, o sentido também é para a direita, não tem ângulo entre a velocidade e o sentido do campo magnético. Então o ângulo é 0, e seno de 0 é 0. Então não tem como aplicar a regra do tapa aí, a mão direita aí. Então a força magnética é nula. Da mesma maneira, se o ângulo for 180, o sentido é para a direita do campo magnético e a carga está indo para a esquerda. Ó, o ângulo aqui, ó, é 180. Não tem como aplicar a regra da mão direita aqui. Regra do tapa. Então, sendo 180 também é 0. Então, nesse caso, eu posso falar que a carga permanece em movimento retilíneo uniforme. O que é movimento retilíneo uniforme? Significa velocidade constante, aceleração igual a 0. Né? Ou parado. E quando a velocidade for perpendicular, ou seja, o ângulo formado for um ângulo de 90 graus. Quando o ângulo for de 90, seno de 91. Então a carga vai ficar em movimento circular uniforme. Então a força magnética, ela se equipara a uma força voltada para o centro da circunferência, que a gente chama de força centrípeta. É uma força voltada para o centro da circunferência. Então nesse caso, eu posso falar que a força magnética é igual à força centrípeta. E nesse caso, tem o raio aqui da circunferência, eu posso determinar o raio. Raio é a massa em quilos vezes a velocidade do objeto dividido pela carga do objeto sobre o seu campo magnético. Há uma maneira de guardar essa fórmula. Robin, a Mulher Maravilha, que é o Batman. É um jeito de decorar. É meio esquisito, mas o importante é você memorizar essa fórmula. Então, Robin, a Mulher Maravilha, que era o Batman. Raio é igual a massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético. De novo, por que é essa configuração? Porque nesse ângulo de 90 graus, a força magnética, pela regra da mão direita, acaba sendo voltada para o centro da circunferência, e se ela é voltada para o centro da circunferência, ela acaba se equiparando a uma força que a gente já sabe que tem, que é a força centrípeta. Então, nesse caso, a força magnética se iguala à força centrípeta. Logo, surge essa fórmula aqui. Tá? E força magnética entre dois condutores paralelos. Eu posso ter de dois tipos. Com as correntes no mesmo sentido, ó, nesse caso ambas estão para cima, ou com a corrente em sentido oposto, ó, uma para cima e uma para baixo. Então, sempre que as correntes estiverem no mesmo sentido, eu vou ter uma força de atração, né, entre esses dois condutores. E se as correntes estiverem em sentidos opostos, eu vou ter uma força de repulsão entre esses dois condutores. E como que eu calculo essa força? Força magnética é igual ao índice de permeabilidade magnética, que é o μ, que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente elétrica em um condutor, vezes a corrente elétrica em outro condutor,
vezes o comprimento desses condutores, né? São condutores de mesmo comprimento, dividido por 2πr, onde r é a distância entre esses dois condutores. Então, o que vocês precisam lembrar dessa fórmula aí? Que sempre que estiverem em mesmo sentido essas correntes e condutores paralelos, eu tenho uma força de atração. E em sentidos opostos, uma força de repulsão. E o valor dessa força é encontrado por essa fórmula de baixo. O μ, que é uma constante, 4π vezes 10 a menos 7. Vou multiplicar a corrente nos dois condutores, multiplicar o comprimento de um condutor, que no caso eles têm o mesmo comprimento, dividido por 2πr, onde r é a distância entre esses dois condutores. Tá? Alguns exercícios só para elucidar o que foi passado. A alternativa que melhor representa o sentido e a direção do vetor força magnética que atua no condutor. Então, eu quero o sentido e a direção do vetor força. Eu tenho aqueles X ali, ó, em azul, que indicam o sentido do campo magnético. Quando é X, significa que o campo magnético está entrando no plano da tela. Então, o campo magnético está entrando na tela aí de vocês. E a corrente está para a esquerda. Então, olha, eu coloco a minha mão. Os 4 dedos entrando na tela e o polegar... Regra da mão direita. Coloco minha mão direita, né, na tela, os 4 dedos entrando na tela e o polegar para a esquerda. Minha palma vai ficar para baixo. Então, eu dou o tapa. A força magnética é para baixo. Pela regra do tapa. Então, de novo, os 4 dedos entrando no plano do computador de vocês, da tela de vocês. O condutor, que é meu polegar, indo para a esquerda. Eu dou tapa, né? No caso, eu vou dar o tapa para baixo. Então, minha força está para baixo. Nesse outro caso aqui, a mesma coisa. O X é o campo magnético. Os meus 4 dedos, então, estão entrando no plano do computador, no plano da tela. Só que agora o polegar está para a direita. Então, eu vou virar a minha mão, vou colocar os 4 dedos no plano da tela e meu polegar para a direita, mão direita. Dou o tapa, meu tapa vai ser para cima. Minha palma da mão está para cima. Então, a força é vertical para cima. Agora, o outro. Um condutor reto, muito longo, mergulhado em um campo magnético, é percorrido por uma corrente I. Então, a corrente I está para cima. E o campo magnético, vocês estão vendo, está para a direita. A alternativa que melhor representa o sentido e a direção do vetor força magnética que atua no condutor é... Coloco meus 4 dedos, né, para a direita e o polegar para cima. Dou tapa com a mão direita. A minha mão está entrando no plano da tela. Se ela está entrando no plano da tela, é o X. Então, a alternativa é os 4 dedos para a direita, o polegar para cima, mão direita, dou o tapa, minha mão está indo, a palma da mão indo de encontro ao plano da tela, então significa que a força magnética está entrando na tela. X. E o outro aqui, a alternativa que melhor representa o sentido e a direção do vetor força magnética que atua no condutor. Os campos magnéticos estão entrando, o X. Só que o meu polegar está para a esquerda. Então, olha, campo magnético entrando, polegar para a direita. Eu dou o tapa. Na hora que eu dou o tapa, a minha força está vertical para baixo, que é a regra da mão direita. Os 4 dedos entrando no plano da tela, polegar para a esquerda, eu dou o tapa, vertical para baixo. Espero que tenham gostado da nossa aula sobre força magnética. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, deem um like no vídeo, assistam mais vídeos do canal e até nossa próxima aula.